A menina chorava baixinho, confusa com os cadarços soltos. A faxineira se aproximou com calma e, com paciência, mostrou como amarrar. O milionário viúvo viu tudo, sem dizer uma palavra. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O choro da criança ecoou pela elegante Praça 15, cortando a tranquilidade da manhã ensolarada no centro histórico do Rio de Janeiro. Laura Oliveira interrompeu sua caminhada apressada. O uniforme bege do Café Colombo ainda impecável, e olhou em volta procurando a fonte do som. Seu olhar encontrou uma menina de cabelos cacheados, sentada em um banco, lágrimas escorrendo pelo rostinho delicado, enquanto lutava com os cadarços desamarrados dos sapatinhos brancos. Porque isso nunca dá certo. A pequena soluçava, tentando cruzar os cadarços com dedos desajeitados. Queria que a mamãe estivesse aqui. Algo naquela frase atingiu Laura como um soco no peito. Ela checou o relógio. Restavam apenas 15 minutos até o início de seu turno. Se chegasse atrasada de novo, Sr. Mendes certamente descontaria de seu já magro salário. 3 empregos na mesma semana e mal conseguia pagar o aluguel do quarto minúsculo em Botafogo. Ainda assim, Laura não conseguiu seguir em frente. Ajustando a alça da bolsa surrada no ombro, caminhou até o banco e se ajoelhou diante da menina. Oi, disse com a voz suave que carregava o sotaque de Minas Gerais, mesmo após 2 anos na capital fluminense. Posso te ajudar com isso? A pequena ergueu os olhos castanhos, ainda brilhantes de lágrimas. Você sabe amarrar sapatos? Laura sorriu. Sei sim, e posso te ensinar se você quiser. Papai diz que já tenho 5 anos e deveria saber fazer sozinha, a menina murmurou, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Mas é muito difícil. Seu pai está certo que você pode aprender, Laura respondeu, colocando sua caixa de materiais de limpeza no chão. Mas ninguém nasce sabendo, não é mesmo? Todos precisamos de alguém que nos ensine com paciência. Do outro lado da praça, Henrique Almeida observava a cena, congelado no meio do caminho entre o carro de luxo estacionado e o café onde havia marcado uma reunião. Segurava o celular contra o ouvido, mas já não escutava o que seu diretor financeiro dizia sobre as cotações da bolsa. Sua atenção estava totalmente capturada pela imagem de sua filha Sofia interagindo com uma desconhecida, algo que raramente acontecia desde a morte de Isabela. Guilherme, preciso desligar. Ele interrompeu abruptamente. Encontro você no escritório em 1 hora. Henrique deu alguns passos em direção à filha, mas parou. A mulher de uniforme não parecia uma ameaça, e Sofia, sua tímida e reservada Sofia, estava sorrindo pela primeira vez em semanas. Decidiu observar por mais alguns instantes, mantendo-se a uma distância discreta, mas pronto para intervir se necessário. Vamos fazer assim, Laura explicou, pegando os cadarços dos sapatinhos brancos. Primeiro, fazemos um X. Depois, um laço desse lado, isso. Agora enrolamos o outro cadarço assim, fazendo outro laço, e puxamos os 2 juntos. Ela demonstrou lentamente, verbalizando cada passo. Quer tentar? A menina mordeu o lábio inferior, concentrada, e tentou repetir os movimentos. O primeiro nó saiu desajeitado, mas Laura não corrigiu, apenas sorriu encorajadoramente. Muito bem, agora o outro pé. Henrique sentiu um nó na garganta. A funcionária do café estava de joelhos no chão, sujando seu uniforme impecável, apenas para ensinar sua filha a amarrar os sapatos. Algo que ele próprio não teve paciência para fazer naquela manhã agitada. As babás contratadas após a morte de Isabela eram eficientes, mas nenhuma mostrava esse tipo de gentileza genuína. Consegui! Sofia exclamou, erguendo o pé para mostrar o laço torto, mas funcional. Viu só? Você é muito inteligente. Laura sorriu, e o brilho em seus olhos não era fingido. Com prática vai ficar cada vez mais fácil. Obrigada, moça. Qual é o seu nome? Laura. E o seu? Sofia Almeida. A pequena respondeu com a formalidade que Henrique insistira em ensinar. Meu pai é dono daquele prédio ali.
Apontou para o edifício comercial mais alto da praça, onde ficava a sede das empresas Almeida. Laura ergueu as sobrancelhas, finalmente notando o vestido de marca da menina, os sapatos que provavelmente custavam mais que seu salário mensal. Rapidamente consultou o relógio e levantou-se alarmada. Preciso ir, Sofia. Já estou atrasada para o trabalho. Você trabalha onde? A menina perguntou, não querendo que a nova amiga fosse embora. No Café Colombo, ali na esquina. Limpo o salão antes da abertura. Laura pegou sua caixa de materiais. E depois trabalho no restaurante Confeitaria Manon e à noite na limpeza do Shopping Rio Sul. 3 trabalhos? Sofia arregalou os olhos. Por quê? Porque preciso pagar o aluguel. Laura respondeu simplesmente, sem autopiedade. Tenha um bom dia, Sofia. Pratique os cadarços, viu? Antes que Sofia pudesse responder, uma voz masculina chamou seu nome. A menina virou-se e acenou. É meu pai, explicou. Ele está me levando para tomar café da manhã antes da escola. Laura olhou na direção indicada e viu um homem alto em um terno azul marinho, impecavelmente cortado, com cabelos castanhos escuros levemente grisalhos nas têmporas e um rosto anguloso que combinava severidade e beleza em proporções inquietantes. Ele não sorria, mas seus olhos estavam fixos na filha com uma intensidade que falava de amor e preocupação em igual medida. Bom, então não vou mais te atrasar, Laura sorriu. Adeus, Sofia. Até mais, Laura, a menina respondeu, acenando enquanto a faxineira se afastava apressadamente. Henrique aproximou-se da filha, lutando contra o impulso de olhar para a mulher que acabara de partir. Quem era aquela pessoa, Sofia? A Laura. Ela me ensinou a amarrar os sapatos. Sofia respondeu orgulhosamente, levantando o pé para mostrar o laço desajeitado. Viu, papai? Eu consegui. Um sorriso involuntário suavizou as feições geralmente severas de Henrique. Muito bem, princesa. Hesitou antes de perguntar. E por que você estava falando com ela? Não devia conversar com estranhos. Eu estava chorando porque não conseguia amarrar e ela veio me ajudar, Sofia explicou. Ela não é estranha agora, papai. É minha amiga. Henrique franziu o senho, mas não quis arruinar o bom humor da filha. Vamos tomar café? Estou com fome. Podemos ir no Café Colombo? É onde a Laura trabalha. Pensei que iríamos ao Confeitaria Manon, como sempre. Mas eu quero ir onde a Laura está, Sofia insistiu com aquela teimosia que lembrava tanto Isabela que chegava a doer. Henrique suspirou. Tudo bem, Colombo será. O Café Colombo era um estabelecimento tradicional, com teto alto, espelhos franceses e balcões de mármore. Apesar de sua localização no centro, não era o tipo de lugar que Henrique frequentava. Preferia os restaurantes contemporâneos da Zona Sul. Mas Sofia parecia animada, procurando com os olhos por sua nova amiga assim que entraram. Henrique notou o contraste entre sua filha agora e como ela estivera apenas meia hora antes. Havia uma animação em seus passos, uma luz em seus olhos que ele não via desde antes do acidente. A culpa companheira constante nos últimos 2 anos apertou seu peito novamente. Deveria passar mais tempo com Sofia, tentar ser o pai e a mãe que ela precisava. Mas como? Cada vez que olhava para a filha, via os olhos de Isabela e a dor era quase insuportável. Foram conduzidos a uma mesa próxima à janela. Sofia imediatamente apontou para uma figura de uniforme bege que passava panos úmidos nas mesas vazias. Ali está ela, papai! Laura virou-se ao ouvir a voz familiar, e Henrique pôde ver seu rosto claramente pela primeira vez. Não era o tipo de beleza que estampava revistas. Não tinha a perfeição artificial das mulheres com quem ocasionalmente saía desde que ficara viúvo. Seu rosto era oval, com maçãs do rosto altas e sardas sutis que indicavam muitas horas sob o sol. Seus olhos eram grandes e expressivos, de um castanho esverdeado, que lembrava folhas de outono emoldurados por sobrancelhas escuras e naturais. O cabelo castanho claro estava preso em um coque simples e prático, com alguns fios escapando ao redor do rosto. Não usava maquiagem e havia uma pequena cicatriz acima do lábio superior. Mas havia algo em sua expressão.
uma gentileza autêntica, uma força tranquila que a tornava magnética. Ela sorriu ao ver Sofia, mas seu sorriso vacilou quando seu olhar encontrou o de Henrique. O reconhecimento passou por seus olhos. Ele claramente não era apenas mais um cliente, seguido por uma sombra de nervosismo. Senhor Almeida! Um homem de meia idade com um bigode espesso aproximou-se, interrompendo o momento. Que surpresa ter o senhor em nosso estabelecimento. Sou Gilberto Mendes, o gerente. Como posso servi-lo hoje? Henrique voltou sua atenção para o gerente, embora seus olhos relutassem em deixar o rosto de Laura, que rapidamente se afastou para continuar seu trabalho. Uma mesa para mim e minha filha, respondeu secamente. E talvez você possa me dizer o nome daquela funcionária ali. O sorriso de Mendes diminuiu ligeiramente. Ah, a Laura. Ela é apenas da equipe de limpeza, senhor. Temos garçons muito mais experientes para atendê-lo. Não perguntei sua função, perguntei seu nome, Henrique replicou, sua voz baixando para aquele tom que fazia executivos em sua empresa tremerem. Laura Oliveira, senhor, Mendes respondeu rapidamente. Está conosco há apenas 6 meses. Veio do interior de Minas. É uma boa funcionária, mas... Bem, hoje ela chegou atrasada novamente. Mendes abaixou a voz. Terei que adverti-la formalmente. É a 3ª vez este mês. Henrique olhou para Sofia, que observava Laura com admiração, enquanto esta limpava metodicamente as mesas vazias. Um atraso que provavelmente aconteceu porque sua funcionária parou para ajudar uma criança que chorava. Sua filha. Entendo, disse apenas, sentando-se à mesa que lhes fora designada. Durante o café da manhã, Henrique observou discretamente a movimentação no salão. Laura trabalhava com eficiência silenciosa, sua postura revelando um cansaço que ela tentava esconder. Ocasionalmente, trocava sorrisos com Sofia, que acenava animadamente sempre que a via. Ele notou como outros funcionários pareciam tratar Laura com certa frieza, como se sua gentileza fosse uma ameaça à hierarquia não declarada do estabelecimento. Em determinado momento, viu Mendes chamando Laura para um canto, seu rosto vermelho, enquanto falava com ela em voz baixa, mas claramente irritada. Laura manteve os olhos baixos, assentindo ocasionalmente, suas mãos apertando nervosamente o pano de limpeza. Quando o gerente se afastou, ela respirou fundo e voltou ao trabalho, mas seus movimentos haviam perdido a fluidez de antes, tornando-se tensos e mecânicos. Papai, a Laura está triste, Sofia comentou, seguindo o olhar de Henrique. Aquele homem brigou com ela? Parece que sim, princesa. Por quê? Ela é tão legal. Henrique não respondeu imediatamente. Em vez disso, observou Laura se movendo pelo salão com dignidade, apesar da evidente humilhação que acabara de sofrer. Havia algo na maneira como ela carregava os ombros, sem arrogância, mas também sem se curvar completamente, que o intrigava. Lembrava-lhe de sua própria mãe, que enfrentara a vida com a mesma determinação silenciosa após a morte prematura de seu pai. Às vezes, Sofia, ele finalmente respondeu, as pessoas são julgadas não pelo que são, mas pelo trabalho que fazem. E isso não é justo. Sofia franziu a testa, processando as palavras do pai. Mas a Laura faz um trabalho importante. Olha como tudo fica bonito e limpo depois que ela passa. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Henrique. O segundo daquela manhã, um recorde nos últimos meses. Você está absolutamente certa, princesa. Naquele momento, enquanto observava sua filha observando Laura, algo despertou dentro de Henrique Almeida. Uma ideia que parecia absurda à primeira vista, mas que começou a fazer cada vez mais sentido quanto mais ele pensava nela. Talvez fosse exatamente o que Sofia precisava. O que ambos precisavam. 3 dias depois, Laura corria pela calçada da Avenida Rio Branco, a chuva fina de verão encharcando seu único par de tênis. O ônibus atrasara novamente, e seu turno no Café Colombo começaria em 5 minutos. Depois da advertência formal de Sr. Mendes, outro atraso poderia significar demissão, um luxo que não podia se dar.
Ao dobrar a esquina da Praça 15, Laura quase colidiu com um homem alto protegido por um guarda-chuva preto. Suas mãos se apoiaram instintivamente no paletó azul marinho para evitar a queda. Me desculpe, As palavras morreram em seus lábios quando reconheceu o pai de Sofia. Mais imponente ainda de perto, com olhos de um azul intenso que a examinavam com uma expressão ilegível. Senhorita Oliveira, ele disse, surpreendendo-a por saber seu nome. Que coincidência! Laura deu um passo para trás, consciente de seu estado encharcado. Perdão, Sr. Almeida. Estou atrasada para o trabalho. Posso acompanhá-la? Tenho algo a discutir. Não era um pedido, e seu tom não admitia recusa. Caminharam lado a lado sob o guarda-chuva dele, um silêncio desconfortável pairando entre eles. Laura tentou disfarçar o tremor nas mãos. Que interesse um dos homens mais ricos do Rio teria em uma faxineira? Sofia não para de falar sobre você, Henrique finalmente disse. Ela é uma menina especial. Laura respondeu, relaxando ligeiramente. Muito inteligente. Sim, ela é. Um lampejo de orgulho cruzou o rosto dele, suavizando momentaneamente as linhas severas. Também é teimosa e determinada. Ontem, passou 2 horas praticando os laços que você ensinou. Laura sorriu, imaginando a pequena concentrada na tarefa. Ela conseguiu? Sim, embora agora queira amarrar os sapatos de todos na casa, incluindo os meus. Por um instante, um sorriso ameaçou surgir nos lábios de Henrique, mas desapareceu tão rapidamente quanto veio. Na verdade, senhorita Oliveira, tenho uma proposta para você. Chegaram à porta dos fundos do café. Laura olhou apreensiva para o relógio. Faltavam 2 minutos. Estou procurando alguém para cuidar da minha residência e... Bem, para estar com Sofia. Henrique falava como se discutisse uma fusão empresarial, direto e sem rodeios. O salário seria 3 vezes o que você ganha em seus 3 empregos combinados. Moradia e alimentação incluídas. Laura piscou várias vezes, certa de que havia entendido errado. O senhor quer que eu seja uma empregada doméstica? Governanta seria o termo mais adequado. Supervisionaria a equipe e cuidaria da organização geral. Ele fez uma pausa calculada. E seria uma presença feminina na vida de Sofia. Senhor Almeida, Laura respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Mal nos conhecemos. Como pode confiar em mim para isso? Vi como tratou minha filha. Sofia confia em você instintivamente, e ela raramente confia em alguém desde... Ele interrompeu a frase, um músculo tensionando em sua mandíbula. Desde que perdeu a mãe. O sino do Café Colombo soou, indicando a abertura. Laura olhou nervosamente para a porta. Entre, Henrique disse. Não quero ser responsável por outro atraso seu. Pense na minha proposta. Estarei no mesmo café amanhã às 7. Pode me dar sua resposta então. Antes que Laura pudesse responder, ele já havia se virado e caminhava pela calçada. A postura ereta e confiante de alguém acostumado a ter suas ordens obedecidas. Atrasada novamente, Oliveira! A voz irritada de Sr. Mendes arrancou Laura de seu estado de choque. Desta vez, não haverá apenas advertência. Dentro do café, Laura trabalhava mecanicamente, seu corpo presente enquanto a mente fervilhava. A proposta de Henrique Almeida era tentadora demais para ignorar. Fim das longas jornadas entre 3 empregos. Fim da preocupação constante com o aluguel. Fim do quarto minúsculo onde mal cabia uma cama. Mas também significaria entrar em um mundo completamente estranho, numa posição ambígua entre funcionária e... O quê? Substituta materna? A ideia a assustava. Laura, mesa 3. A voz de Fernanda, uma das garçonetes, interrompeu seus pensamentos. Derramaram café, senhor. Mendes quer você lá agora. Ao se aproximar da mesa, Laura congelou. Sentado sozinho, tomando café tranquilamente enquanto folheava o jornal, estava Henrique Almeida. Senhor Almeida, ela murmurou confusa. Pensei que tivesse ido embora. Mudei de ideia, ele respondeu sem erguer os olhos do jornal. Decidi que um café seria bem-vindo nesta manhã chuvosa.
Laura começou a limpar a mancha inexistente na mesa, percebendo o jogo. Ele havia mentido para dar a ela uma desculpa para se aproximar. Sobre sua proposta, ela começou em voz baixa. Oliveira! A voz de Mendes soou atrás dela. Por que está incomodando o cliente? Limpe e saia. Laura sentiu o rosto queimar de humilhação. Desculpe, senhor. Na verdade, Henrique finalmente ergueu os olhos, sua voz calma, mas carregando uma autoridade indiscutível. A senhorita não está me incomodando. Estávamos conversando. Mendes empalideceu, passando de autoritário a servil em segundos. Oh, perdão, senhor Almeida. Não sabia que o senhor conhecia nossa funcionária. Conheço, Henrique respondeu secamente, e não aprecio o tom que usa com ela. Um silêncio tenso caiu sobre o café. Laura manteve os olhos baixos, mas podia sentir os olhares dos outros funcionários. Mendes parecia ter engolido algo particularmente desagradável. Claro, senhor. Peço desculpas. O gerente forçou um sorriso. Laura, pode tirar uma pausa de 10 minutos. Quando Mendes se afastou, Laura olhou para Henrique, uma mistura de gratidão e irritação em seu rosto. Não precisava ter feito isso. Sim, precisava. Ele dobrou o jornal cuidadosamente. Aquele homem é um tirano que desfruta de seu pequeno poder. Acredito que até aprecie humilhar funcionários que considera abaixo dele. Laura não podia negar. Ainda assim, agora, ele vai me odiar ainda mais. Isso não importará se aceitar minha proposta. Henrique tomou um gole de café. Aliás, por que trabalha para um homem assim? Porque preciso do emprego. Laura respondeu com simplicidade. Nem todos temos o luxo de escolher, Sr. Almeida. Algo semelhante a respeito passou pelos olhos dele. Justo. Fez uma pausa. E sobre minha oferta? Laura olhou ao redor, consciente dos olhares curiosos. Preciso de mais informações. Quais seriam exatamente minhas responsabilidades? Como seria a rotina? E, sinceramente, por que eu? Deve haver profissionais muito mais qualificadas. Profissionais qualificadas não param para ensinar uma criança desconhecida a amarrar sapatos, ele respondeu. Quanto aos detalhes, podemos discuti-los após seu turno. A que horas você termina aqui? Às 2. Depois vou para a confeitaria Manon até às 10. Henrique franziu o senho. Cancele seu turno na confeitaria hoje. Meu motorista virá buscá-la às 2h15. Conversaremos em meu escritório. Ele deixou um cartão sobre a mesa. Meu contato, caso precise. E, antes que Laura pudesse protestar, ele deixou uma nota de R$100 sob a xícara de café, uma gorjeta absurdamente generosa, e saiu, deixando-a atordoada. O restante da manhã transcorreu em um borrão de pensamentos conflitantes. Laura sabia que deveria estar grata pela oportunidade, mas algo a incomodava. Por que um homem como Henrique Almeida escolheria alguém como ela para cuidar de sua filha e sua casa? E por que a oferta parecia ter surgido tão repentinamente? Às 2 em ponto, Laura saiu pela porta dos fundos do café, ignorando os olhares invejosos dos colegas que haviam testemunhado sua interação com Henrique. O cartão que ele deixara queimava em seu bolso. Papel grosso, nome em relevo, informações mínimas. O cartão de alguém importante demais para precisar se apresentar. Ela havia decidido não ir. Ligaria para a confeitaria Manon, inventaria uma desculpa para o atraso e seguiria com sua vida como planejado. Trabalhar para Henrique Almeida seria entrar em um mundo onde não pertencia, onde seria sempre vista como inferior, onde... Senhorita Oliveira... Laura virou-se para encontrar um homem grisalho em um terno preto impecável, parado ao lado de um Mercedes preto que parecia deslocado nas ruas desgastadas do centro. Sou Augusto, motorista do Sr. Almeida. Ele pediu que a levasse até o escritório. Na verdade, Laura! A voz infantil fez Laura se virar. Sofia acenava animadamente da janela traseira do carro, seu rostinho iluminado por um sorriso que fez o coração de Laura apertar. Ao lado dela, Henrique observava com uma expressão enigmática. Vim te buscar com o papai, Sofia gritou.
Vamos para o escritório dele e depois você vai ver nossa casa. O sorriso de Sofia era contagiante demais para resistir. Laura respirou fundo, sentindo que estava prestes a cruzar uma fronteira invisível, da qual talvez não houvesse retorno. Tudo bem, ela disse ao motorista. Vamos. O interior do carro era um universo à parte. Couro macio, madeira polida e um silêncio que isolava completamente os ruídos da cidade. Sofia imediatamente começou a mostrar seus sapatos, orgulhosamente amarrados por ela mesma. Viu, Laura? Pratiquei todos os dias, como você disse. Estou muito orgulhosa de você. Laura sorriu, evitando olhar para Henrique, que a observava do banco oposto. Sofia, ele disse suavemente. Lembra o que conversamos sobre dar espaço para os adultos conversarem? A menina assentiu, pegando um tablet de uma bolsa ao seu lado. Vou jogar meu jogo de matemática. Quando terminar, posso mostrar para a Laura? Claro, princesa. Quando Sofia colocou fones de ouvido e se concentrou na tela, Henrique finalmente se dirigiu a Laura. Peço desculpas por colocá-la nesta posição, disse em voz baixa, mas sabia que se Sofia estivesse presente, seria mais difícil para você recusar. Laura ergueu as sobrancelhas, surpresa com a admissão direta. Isso foi manipulador, foi estratégico. Ele corrigiu, sem uma ponta de arrependimento. Tenho uma filha que sorriu mais nos últimos 3 dias, falando sobre você, do que nos últimos 6 meses. Se isso me faz manipulador, aceito a acusação. A sinceridade desarmou Laura. Ela olhou para Sofia, absorta em seu jogo educativo, e sentiu uma onda de carinho pela pequena. Não prometo aceitar o emprego, Laura finalmente disse, mas prometo ouvir sua proposta completa. É tudo que peço, Henrique respondeu, um quase sorriso suavizando brevemente seu rosto. Por enquanto, o carro deslizava silenciosamente pelo trânsito do Rio, levando Laura para um mundo que até aquele momento ela só havia vislumbrado através das janelas dos ônibus lotados que pegava todos os dias. Um mundo de possibilidades e perigos. Um mundo onde uma faxineira do interior de Minas talvez pudesse fazer a diferença na vida de uma menina que só queria aprender a amarrar os próprios sapatos. O sol ainda não havia nascido quando Laura acordou em seu novo quarto, na mansão dos Almeida. Sentou-se na cama king size, momentaneamente desorientada pelo espaço vasto ao seu redor. O cômodo era maior que todo o apartamento que dividia com 2 colegas em Botafogo. Paredes em tom creme, móveis de madeira escura meticulosamente entalhados, uma janela ampla que oferecia vista para o jardim e a piscina. Tudo tão diferente do cubículo apertado onde dormira nos últimos 2 anos. 1 semana. Era o tempo que havia se passado desde que aceitara a proposta de Henrique Almeida. 1 semana de descobertas e ajustes, de olhares desconfiados da equipe que agora deveria supervisionar, de Sofia seguindo-a como uma pequena sombra entusiasmada. Laura levantou-se, vestindo o hobby simples que trouxera de casa, uma das poucas peças pessoais que mantivera, recusando educadamente a oferta de Henrique para atualizar seu guarda-roupa. Algumas linhas ela não cruzaria, mesmo que seu novo salário permitisse luxos antes inimagináveis. Não queria sentir que estava sendo comprada ou transformada. O relógio marcava 5:30 da manhã, horário em que costumava acordar para pegar o primeiro ônibus. Velhos hábitos eram difíceis de quebrar. Laura abriu a porta silenciosamente e caminhou pelo corredor, seus passos abafados pelo carpete espesso. A casa ainda dormia, exceto pela cozinha, onde ouviu o tilintar suave de utensílios. Bom dia, dona Iracema. Laura cumprimentou ao entrar na cozinha industrial impecável. A senhora de 60 anos, cozinheira da família Almeida há mais de 2 décadas, ergueu os olhos dos legumes que picava. Seu olhar ainda continha a reserva dos primeiros dias, mas o tom hostil havia diminuído. Madrugou de novo, menina. Ainda não se acostumou com a vida boa? Laura sorriu, ignorando a provocação velada. Acho que nunca vou me acostumar a dormir até tarde.
Posso ajudar com o café da manhã? Não é seu trabalho. Iracema respondeu secamente. Você é governanta agora, não? Grande demais para sujar as mãos na cozinha. Nunca serei grande demais para trabalhar, dona Iracema. Laura pegou um avental pendurado próximo à porta. E gosto de cozinhar. Minha avó me ensinou a fazer um pão de queijo, que era a especialidade dela lá em Minas. Uma faísca de interesse surgiu nos olhos da cozinheira. Pão de queijo caseiro? O senhor Henrique adora, mas o meu nunca fica tão bom quanto deveria. Posso mostrar a receita da minha avó se quiser. Um silêncio avaliativo pairou entre elas, até que Iracema assentiu brevemente, empurrando uma tigela em direção a Laura. Vamos ver se esse pão de queijo mineiro é tão bom quanto dizem. Laura sorriu, reconhecendo a pequena vitória. Uma aliada na casa seria valioso, especialmente alguém com a influência de Iracema sobre os outros funcionários. Enquanto trabalhavam lado a lado, a tensão foi diminuindo. Iracema eventualmente começou a contar histórias sobre os Almeida, como era a casa antes da morte de Isabela, como Sofia costumava ser uma criança alegre e falante, como Henrique mudara completamente após o acidente. Ele a amava demais, Iracema disse em voz baixa, checando se estavam realmente sozinhas. Quando a senhora Isabela morreu naquele acidente de carro, algo morreu dentro dele também. Por meses mal falava, mal comia. Se não fosse pela menina... O que aconteceu exatamente? Laura perguntou hesitante. Com a mãe de Sofia, quero dizer. Iracema suspirou, enxugando as mãos no avental. Voltavam de uma festa. O senhor Henrique tinha bebido um pouco, nada excessivo, mas não quis dirigir. Chamaram um motorista de aplicativo. Ela fez o sinal da cruz. Um caminhão furou o sinal vermelho. O motorista e a senhora Isabela morreram na hora. O senhor Henrique quebrou algumas costelas, nada grave fisicamente. Mas a culpa, essa nunca sarou. Culpa? Mas não foi culpa dele. Ele acha que sim. Acredita que se estivesse sóbrio, teria dirigido, talvez reagido mais rápido. Talvez... Iracema balançou a cabeça. O "e-se" é um veneno que ele bebe todos os dias. Laura absorveu a informação, compreendendo melhor o homem distante e controlado, que raramente sorria. A dor que via em seus olhos quando olhava para Sofia, os mesmos olhos da mãe, segundo Iracema, agora fazia mais sentido. Bom dia. A voz grave e inesperada fez as duas mulheres se sobressaltarem. Henrique Almeida estava parado na porta da cozinha, já completamente vestido em um terno cinza impecável, como se tivesse uma reunião importante às 6 da manhã. Seus olhos percorreram a cozinha, detendo-se momentaneamente nas mãos enfarinhadas de Laura. "Senhor Henrique!" Iracema exclamou. "O senhor nunca acorda tão cedo. Tenho uma videoconferência com investidores em Tóquio." Seus olhos não deixaram Laura. "Não sabia que cozinhar fazia parte das suas atribuições, senhorita Oliveira." Havia algo em seu tom, não exatamente reprovação, mas uma curiosidade comedida, que fez Laura endireitar a postura. "Acordei cedo e quis me sentir útil", respondeu com simplicidade. "Estamos fazendo pão de queijo, receita da minha avó." Um brilho de interesse passou pelos olhos dele. "Pão de queijo. O favorito do senhor", Iracema completou com um sorrisinho conhecedor. "A menina tem a receita da avó dela. De Minas legítimo." Henrique assentiu, seus olhos ainda fixos em Laura. Havia algo desconcertante na maneira como ele a observava, como se tentasse decifrar um enigma particularmente complexo. "Papai." A voz sonolenta de Sofia quebrou o momento. A menina entrou na cozinha arrastando um coelho de pelúcia desgastado, os cabelos despenteados e os olhos ainda pesados de sono. "Você não me deu beijo de bom dia." O rosto de Henrique se transformou sutilmente, os cantos dos lábios suavizando, os olhos perdendo aquele frio calculismo. Ele se ajoelhou, abrindo os braços para a filha, que correu para ele. "Bom dia, princesa. O que faz acordada tão cedo?" "Senti o cheiro", Sofia respondeu, esfregando os olhos. É pão de queijo, Laura. Como o da história que você me contou ontem."
Laura sorriu, impressionada com o olfato aguçado da menina. Exatamente como o da história. Aqueles que minha avó fazia quando o sol ainda estava dormindo. Lembra? Sofia assentiu entusiasticamente, virando-se para o pai. A avó da Laura acordava de madrugada para fazer pão de queijo para vender na feira. Laura ajudava ela desde pequena. Henrique ergueu as sobrancelhas, olhando para Laura com renovado interesse. É mesmo? Comecei com 7 anos, Laura confirmou, sentindo-se estranhamente vulnerável sob o olhar intenso dele. Minha avó me criou depois que meus pais morreram. Ela vendia quitutes na feira de São João do Manhuaçu para nos sustentar. E agora você está ensinando as receitas dela para a Sofia? Havia uma nota quase acusatória em sua voz. Só contei histórias, Laura esclareceu rapidamente. Sofia gosta de ouvir sobre Minas antes de dormir. Um silêncio estranho caiu sobre a cozinha. Iracema, percebendo a tensão, rapidamente interviu. O café da manhã estará pronto em 20 minutos, senhor. Os pães de queijo saem do forno em 10. Henrique assentiu, desviando finalmente o olhar de Laura. Ótimo, estarei no escritório. Sofia, volte para a cama, ainda é muito cedo. Mas eu quero ficar com a Laura. A menina protestou, agarrando-se à mão da governanta. Posso ajudar a fazer pão de queijo também? Henrique hesitou, claramente dividido entre a rotina estabelecida e o entusiasmo raro da filha. Laura permaneceu em silêncio, consciente de que não era seu lugar interferir nas decisões parentais. Tudo bem, ele finalmente concedeu, mas só hoje, e não mexa em nada quente. O sorriso de Sofia iluminou toda a cozinha. Obrigada, papai. Henrique assentiu brevemente, lançando um último olhar enigmático para Laura antes de sair. Ele não gostou. Laura murmurou quando teve certeza que ele estava longe. Iracema deu de ombros, voltando à sua bancada. O senhor Henrique tem dificuldade com mudanças na rotina, e mais ainda com pessoas que ele não consegue controlar completamente. A controlar? Você é diferente das outras funcionárias, menina. Não tem medo dele, e isso o intriga e o incomoda ao mesmo tempo. Laura refletiu sobre isso enquanto ajudava Sofia a moldar pequenas bolinhas de massa. Não era que não tivesse medo. Era impossível não se intimidar com a presença autoritária de Henrique Almeida. Mas havia algo em sua dor mal disfarçada que a impedia de se curvar completamente à sua aura de poder. Meia hora depois, quando os pães de queijo foram servidos no escritório de Henrique, Laura observou discretamente sua reação. Ele mordeu um, fechou os olhos por um momento e, embora seu rosto permanecesse impassível, algo em sua postura relaxou imperceptivelmente. Delicioso! Ele disse simplesmente, sem olhar para ela. Meus cumprimentos à sua avó. Ela faleceu há 5 anos, Laura respondeu suavemente. Mas obrigada. Algo semelhante à empatia passou pelos olhos dele, tão rápido que Laura quase perdeu. Sinto muito. Foi em paz. Ela teve uma boa vida. Uma melancolia momentânea pareceu envolver Henrique, e Laura soube instintivamente que ele pensava em Isabela, que não teve a chance de uma morte tranquila, cercada por entes queridos. A Laura está nos ensinando a jogar damas, papai. Sofia interrompeu o momento, escalando o colo do pai sem cerimônia. Você sabia que ela ganhava campeonatos na escola? Não campeões oficiais. Laura corrigiu corando. Só jogos entre amigos. Mesmo assim, Sofia insistiu. Ela é muito inteligente, papai. Sabe um montão de coisas. Henrique observou a filha com uma expressão que misturava surpresa e algo semelhante à gratidão. Era clara a transformação em Sofia, mais animada, mais falante, mais criança. Em apenas uma semana, a presença de Laura havia trazido cor à vida monocromática que levavam desde a morte de Isabela. Talvez, ele disse lentamente, olhando para Laura, você possa me ensinar também. Não jogo damas desde a faculdade. O convite pegou Laura de surpresa. Era a primeira vez que Henrique sugeria qualquer interação que ultrapassasse os limites da relação empregador-funcionária. Seria um prazer, senhor.
Ela respondeu formalmente, incerta de como reagir a esta pequena brecha na armadura dele. Hoje à noite, depois que Sofia dormir, ele continuou, como se fosse uma decisão de negócios. No solário, às 9. Não era um pedido, mas Laura já estava começando a entender a linguagem de Henrique Almeida. Suas ordens eram sua maneira de estender a mão, de tentar conectar-se quando as palavras falhavam. Estarei lá, ela respondeu simplesmente. Quando Sofia arrastou Laura para fora do escritório, ansiosa para continuar qualquer brincadeira que haviam começado no dia anterior, ela sentiu o olhar de Henrique seguindo-as. Estava adentrando território perigoso, não apenas navegando pelas complexidades de uma casa em luto, mas também se aproximando demais da linha invisível que separava funcionários de empregadores. O que começara como um simples gesto de bondade para uma criança que não sabia amarrar os sapatos, estava se transformando em algo mais complicado, mais profundo. E Laura não tinha certeza se estava preparada para as consequências. O solário era uma das partes mais bonitas da mansão. Paredes de vidro que se abriam para um jardim de inverno, plantas exuberantes crescendo em harmonia com um mobiliário elegante. À noite, com as luzes estrategicamente posicionadas, o ambiente ganhava uma atmosfera quase mágica. Laura chegou pontualmente às 9, vestindo calça jeans simples e uma blusa azul, as mesmas roupas que usara durante o dia. Henrique já estava lá, sentado diante de uma mesa onde um tabuleiro de damas aguardava. Para surpresa dela, ele havia trocado o terno formal por calças escuras e uma camisa branca de mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes. Um copo com líquido âmbar descansava ao seu lado. Espero não estar atrasada, Laura disse, hesitando na entrada. Henrique ergueu os olhos, perfeitamente pontual. Ele gesticulou para a cadeira oposta. Gostaria de algo para beber? Tenho um vinho excelente aberto. Não, obrigada, ela respondeu sentando-se. Prefiro manter a mente clara para derrotá-lo. Um relampejo de surpresa passou pelo rosto dele, seguido por algo semelhante à diversão. Competitiva, senhorita. Oliveira? Pode me chamar de Laura quando estamos fora do horário de trabalho, ela sugeriu, arrumando as peças no tabuleiro. E sim, um pouco competitiva, especialmente em jogos que exigem estratégia. Henrique estudou-a por um momento, o copo parado a meio caminho dos lábios. Você continua me surpreendendo. Como? Laura perguntou, genuinamente curiosa. A maioria das pessoas que trabalha para mim... Ele fez uma pausa, corrigindo-se. A maioria das pessoas que conheço tenta agradar, concordar, facilitar as coisas. Você não. Laura sorriu levemente. Talvez seja por isso que Sofia e eu nos damos bem. Crianças valorizam a autenticidade. Henrique assentiu lentamente. Você está certa. Ele moveu uma peça, iniciando o jogo. Sofia mudou desde que você chegou. Está mais presente. Ela é uma criança incrível, Laura respondeu fazendo sua jogada. Inteligente, sensível, curiosa. Só precisava de alguém com tempo para notar. As palavras saíram mais críticas do que pretendia. Laura mordeu o lábio, preocupada em ter ultrapassado um limite. Mas Henrique apenas assentiu, sem mostrar ofensa. Tempo é um luxo que nem mesmo o dinheiro pode comprar facilmente, ele comentou, estudando o tabuleiro. Ou talvez eu tenha usado isso como desculpa. O jogo avançou em silêncio por alguns minutos, cada um concentrado nas peças pretas e vermelhas que deslizavam pelo tabuleiro. Para surpresa de Laura, Henrique era um adversário formidável, antecipando vários de seus movimentos. Onde aprendeu a jogar assim? Ela perguntou após uma jogada particularmente astuta dele. Com meu pai, Henrique respondeu, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Ele dizia que damas era o jogo do povo, diferente do xadrez, que era para a elite. Irônico, considerando que ele mesmo era de família rica. Fez uma pausa, capturando uma das peças dela. E você? Com meu avô. Nas tardes quentes de Minas, quando o trabalho na roça acabava, nos sentávamos na varanda com limonada e jogávamos até o sol se pôr.
A lembrança trouxe uma suavidade à voz de Laura. Ele nunca me deixou ganhar de propósito. Dizia que vitórias fáceis não têm valor. Um homem sábio, Henrique comentou, estudando-a com intensidade renovada. Sofia me contou que você perdeu seus pais muito jovem. Aos 8 anos. Acidente na estrada. Meus avós me criaram. O paralelo com Sofia, que perdera a mãe aos 3, pairou silenciosamente entre eles. Como foi? Henrique perguntou, sua voz mais suave. Crescer sem eles? Laura refletiu por um momento. Difícil no início. Sentia que uma parte de mim havia sido arrancada. Mas meus avós... Sorriu com a lembrança. Eles não tentaram substituir meus pais. Apenas me amaram do jeito deles, criando um espaço novo para que eu pudesse curar. Henrique absorveu as palavras, seu olhar perdendo o foco por um instante. Sofia pergunta pela mãe todas as noites, disse finalmente. Sempre as mesmas perguntas. Como era a voz dela? Ela gostava de chocolate? Ela sentia o orgulho de mim? Ele respirou fundo. Às vezes não sei o que responder. Responda com a verdade, Laura sugeriu gentilmente. Mesmo que doa, as crianças sentem quando estamos escondendo algo. A verdade, Henrique repetiu, como se testasse o peso da palavra. A verdade é que cada vez que olho para Sofia, vejo Isabela. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. Ele moveu uma peça distraidamente. A verdade é que dói tanto que às vezes mal consigo respirar. A confissão inesperada deixou Laura sem palavras. O homem poderoso, controlado, que comandava um império corporativo com precisão cirúrgica, subitamente parecia vulnerável, quase frágil. Sinto muito, ela disse finalmente. Não sinta, ele respondeu, recuperando a compostura. Você já perdeu mais do que eu. A dor não é uma competição, Henrique, Laura rebateu com firmeza. Sua perda não é menor porque outras pessoas também sofreram. É sua e é real. Ele a encarou, visivelmente surpreso pelo uso de seu primeiro nome e pela franqueza incomum. Por um momento, Laura temeu ter ido longe demais. Então, algo inesperado aconteceu. Henrique sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Dama, ele disse, movendo uma peça até o final do tabuleiro. Laura olhou para o jogo, percebendo que havia perdido completamente o foco nas últimas jogadas. Você me distraiu de propósito. Estratégia, Laura, ele respondeu, seus olhos brilhando com uma leveza que ela nunca havia visto antes. No jogo e na vida. A noite avançou com mais 2 partidas, conversas sobre livros que ambos haviam lido, músicas que apreciavam, lugares que gostariam de conhecer. Quando o relógio marcou 11 horas, Laura percebeu surpresa como o tempo havia passado rápido. Deveria ir, ela disse levantando-se. Amanhã acordo cedo para levar Sofia à escola. Henrique assentiu, acompanhando-a até a porta do solário. Obrigado pela companhia, foi revigorante. Sempre que quiser ser derrotado nas damas, ela brincou, referindo-se à última partida que havia vencido. Ele riu, um som breve e rouco, como se estivesse enferrujado pelo desuso. O som pegou ambos de surpresa. Por um instante, ficaram parados, próximos demais, o silêncio carregado de algo indefinível. Boa noite, Laura, Henrique disse finalmente, sua voz mais baixa que o normal. Boa noite, senhor, ela respondeu, recuando um passo, voltando à formalidade como se buscasse segurança nela. Enquanto caminhava para seu quarto, Laura sentiu uma inquietação crescente. Aquela noite havia cruzado alguma linha invisível, transformando sua relação com Henrique em algo que não conseguia nomear, algo perigoso. Na manhã seguinte, durante o café, Sofia falava animadamente sobre um projeto escolar, enquanto Henrique lia o jornal, ocasionalmente fazendo perguntas à filha. Laura supervisionava o serviço, mantendo-se discretamente à distância, observando a interação familiar. Laura vai me ajudar com o projeto, não é? Sofia perguntou, olhando esperançosa para a governanta. Antes que Laura pudesse responder, o telefone de Henrique tocou. Ele checou o visor e sua expressão mudou sutilmente.
Preciso atender, ele disse, levantando-se. É Renata. O nome não significava nada para Laura, mas a reação de Sofia foi imediata. Seu rosto se fechou e ela abaixou os olhos para o prato. Henrique afastou-se para atender, sua voz baixa demais para ser ouvida. Quando retornou, parecia ligeiramente desconfortável. Sofia, Renata virá jantar conosco hoje, ele anunciou. Seja educada, sim? Ela sempre vem quando tem algo importante no trabalho, a menina murmurou. Por que não podem conversar no escritório? Sofia, o tom de Henrique carregava um aviso. Laura sentiu a tensão crescer e interveio suavemente. Que tipo de projeto você está fazendo na escola, Sofia? A distração funcionou parcialmente. Enquanto a menina explicava sobre o trabalho de ciências, Henrique lançou um olhar agradecido a Laura. Quando Sofia terminou o café e foi buscar sua mochila, ele se aproximou. Renata é minha vice-presidente executiva, explicou em voz baixa. Precisamos finalizar uma proposta importante. Não precisa me explicar, senhor, Laura respondeu, mantendo o tom profissional. Depois de ontem à noite, acho que preciso, ele insistiu. Renata e eu temos um histórico, mas é estritamente profissional agora. Laura sentiu um rubor inesperado subir pelo pescoço. Realmente não é da minha conta. Sofia não gosta dela. Henrique continuou, ignorando seu desconforto. Acho que seria bom se você estivesse presente durante o jantar. Sofia ficaria mais à vontade. O pedido a surpreendeu. Funcionários não se sentavam à mesa com os patrões, especialmente quando havia convidados. Não seria apropriado, ela argumentou. Eu decido o que é apropriado na minha casa, ele respondeu, o tom autoritário retornando brevemente. Então suavizou. Por favor, Laura, por Sofia. Aquelas 3 palavras, por favor, soavam estranhas vindo dele. Um homem acostumado a dar ordens, não a fazer pedidos. Laura assentiu, relutante. Como quiser, senhor. O dia transcorreu normalmente, com Laura levando Sofia à escola e depois supervisionando os preparativos para o jantar. Quando a menina voltou, estava visivelmente ansiosa com a visita anunciada. Não gosto da tia Renata, confidenciou a Laura enquanto faziam os deveres. Ela finge gostar de mim, mas só está interessada no papai. Às vezes os adultos são complicados, Laura respondeu diplomaticamente. Mas seu pai disse que é uma reunião de trabalho. Sofia revirou os olhos com uma expressão surpreendentemente adulta. Ela sempre aparece com vestidos bonitos e perfume forte. E ri muito alto de tudo que o papai fala. Isso não parece trabalho. Laura escondeu um sorriso. A percepção aguçada de Sofia era impressionante. Bem, hoje estarei lá com você, ela garantiu. Seu pai pediu que eu participasse do jantar. Os olhos de Sofia se iluminaram. Verdade. Você vai jantar conosco? Quando Laura assentiu, a menina jogou os braços ao redor de seu pescoço. Agora vai ser muito melhor. O abraço espontâneo aqueceu o coração de Laura, mas também acendeu um alarme. Em apenas algumas semanas, Sofia havia se apegado a ela de uma forma que poderia ser problemática. E mais preocupante, Laura também estava se apegando à menina. E quanto a Henrique, depois da noite anterior, algo havia mudado. O caminho que estavam trilhando era incerto e potencialmente doloroso. Laura sabia que precisava ter cuidado. Para o bem de todos, especialmente de Sofia, precisava manter as fronteiras claras. Mas enquanto se preparava para o jantar, escolhendo seu vestido mais apresentável, um simples modelo azul marinho que reservava para ocasiões especiais, Laura não conseguia ignorar a inquietação que sentia. Não era apenas apreensão sobre conhecer a tal Renata. Era a percepção crescente de que estava entrando em águas profundas e desconhecidas, onde seu coração, tão cuidadosamente protegido desde que chegara ao rio, estava em risco de se afogar. O vestido vermelho de Renata Menezes era como um grito em meio ao ambiente sóbrio da sala de jantar dos Almeida. Sentada à direita de Henrique,
Ela dominava a conversa com sua voz melodiosa e gestos elegantes, ocasionalmente tocando o braço dele para enfatizar algum ponto sobre a fusão empresarial que discutiam. Com seus cabelos negros impecavelmente arrumados e joias discretas, mas visivelmente caras, Renata personificava a sofisticação carioca. Do outro lado da mesa, Laura mantinha-se quieta, sentindo-se deslocada em seu vestido azul marinho simples, adquirido em uma liquidação há 2 anos. Ao seu lado, Sofia brincava com a comida, respondendo com monossílabos sempre que Renata tentava incluí-la na conversa. Sofia, querida, como está indo na escola? Renata perguntou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ainda gosta de balé? Parei no ano passado. A menina respondeu sem erguer o olhar. Oh, não sabia! Renata lançou um olhar rápido para Henrique. Você sempre adorou dançar. A Sofia agora prefere ciências. Laura interveio suavemente. Está fazendo um projeto incrível sobre o ciclo da água. Sofia sorriu para Laura, grata pela mudança de assunto. Laura me ajudou a fazer uma maquete. Mostramos como a água evapora e depois vira chuva. Que interessante, Renata respondeu com educação mecânica, antes de voltar-se para Henrique. Falando em água, precisamos discutir aquela proposta da Companhia de Saneamento Básico. A reunião é na segunda-feira. Podemos falar disso depois do jantar, Henrique respondeu, seu olhar passando brevemente por Sofia, que havia voltado a brincar com a comida. Que tal você contar para a Renata sobre seu novo livro, princesa? Antes que Sofia pudesse responder, o celular de Renata tocou. Ela verificou a tela e fez uma expressão de desculpas ensaiada. Preciso atender, é do escritório de Xangai. Deve ser urgente. Enquanto Renata saía para o corredor, um silêncio aliviado caiu sobre a mesa. Sofia imediatamente se endireitou, como se um peso tivesse sido removido de seus pequenos ombros. Ela não sabe nada sobre mim, a menina murmurou, suficientemente alto para os adultos ouvirem. Henrique suspirou. Sofia, já conversamos sobre isso. A Renata está tentando. Não está, não. Sofia cruzou os braços. Ela só finge gostar de mim porque gosta de você. Laura observou o desconforto crescer no rosto de Henrique. A expressão de um homem dividido entre defender uma colega de trabalho e reconhecer a percepção aguda de sua filha. Acho que é hora da sobremesa, Laura sugeriu, tentando aliviar a tensão. Dona Iracema fez aquele pudim de leite que você adora, Sofia. Posso comer na cozinha com você? A menina perguntou esperançosa. Por favor, papai. Henrique hesitou, mas o retorno de Renata à sala interrompeu sua resposta. Henrique, precisamos revisar aquela apresentação hoje, ela anunciou, guardando o celular na bolsa. O investidor chinês quer alterações antes de amanhã. Laura observou a frustração passar rapidamente pelo rosto dele, rapidamente mascarada. Entendo. Sofia, você se importa se a Laura te levar para tomar a sobremesa enquanto trabalho com a Renata? Os olhos da menina se iluminaram com a sugestão. Podemos comer na varanda e ver as estrelas, Laura. Se seu pai permitir, Laura respondeu, olhando para Henrique. Ele assentiu, grato pela solução diplomática. Não durmam tarde. Tenho uma surpresa para você amanhã, princesa. Enquanto Laura guiava Sofia para fora, sentiu o olhar de Renata seguindo-as. Um olhar calculista, avaliativo. Na porta, Sofia se virou e acenou para o pai, ignorando completamente a outra mulher. Algo no pequeno gesto de rebeldia infantil fez Laura esconder um sorriso. Na varanda, sob um céu estrelado raramente visível no centro do rio, Sofia saboreava seu pudim enquanto Laura apontava as constelações que seu avô lhe ensinara a identificar. A tranquilidade do momento contrastava fortemente com a tensão do jantar. Laura, Sofia disse de repente, você gosta do meu pai? A pergunta pegou Laura desprevenida. Claro que sim, ele é um bom patrão. Sofia revirou os olhos. Não assim. Gosta dele como a tia Renata gosta. Laura sentiu o rosto esquentar. Sofia, isso não é uma pergunta apropriada. Por quê? A tia Renata vive olhando para ele daquele jeito, como nas novelas. A menina fez uma careta.
E agora ela olha para você assim também, mas diferente, como se estivesse brava. A percepção da criança era desconcertante. Laura escolheu as palavras com cuidado. Renata e seu pai trabalham juntos há muito tempo. É natural que tenham uma amizade próxima. Ela quer ser minha madrasta, Sofia declarou com a franqueza brutal das crianças. Mas eu não quero. Queria que fosse você. O choque da declaração deixou Laura momentaneamente sem palavras. Sofia, eu trabalho para seu pai. Sou sua governanta, só isso. Mas você nos faz felizes. A menina insistiu. Papai sorri quando você está perto. Ele não sorria antes. Laura suspirou, colocando o braço ao redor dos ombros de Sofia. As coisas não são tão simples, querida. Seu pai e eu vivemos em mundos muito diferentes. Por quê? Porque você não tem dinheiro? Sofia perguntou com a lógica direta da infância. Papai tem dinheiro suficiente para todos nós. Um som suave fez Laura se virar. Henrique estava parado na entrada da varanda, seu rosto uma máscara impenetrável. Por quanto tempo estivera ali? Quanto ouvira? Sofia, está na hora de dormir, ele disse, sua voz controlada. Vai escovar os dentes. Preciso falar com Laura um momento. A menina abraçou Laura, sussurrando um boa noite, antes de passar pelo pai, lançando-lhe um olhar preocupado. Quando ficaram sozinhos, o silêncio pesou entre eles. Laura permaneceu sentada, as mãos entrelaçadas no colo, esperando o que certamente seria uma repreensão. Renata foi embora, Henrique finalmente disse, aproximando-se para sentar na cadeira que Sofia havia desocupado. Terminamos a apresentação. Que bom, Laura respondeu automaticamente. Ela acha que devo demiti-la. A declaração direta fez Laura erguer os olhos surpresa. Posso perguntar por quê? Ela diz que você está ultrapassando os limites, criando laços inapropriados com Sofia. Ele fez uma pausa. E comigo? Laura sentiu o sangue gelar nas veias. Entendo. É verdade? Henrique perguntou, seus olhos buscando os dela na penumbra da varanda. Você acredita que está cruzando limites? A pergunta exigia honestidade. Laura respirou fundo. Talvez, não intencionalmente, mas sim. Sofia é uma criança especial. É difícil não se apegar. E quanto a você, ela hesitou. Somos adultos. Sabemos onde estão os limites. E onde estão, Laura? Sua voz baixou, tornando-se quase íntima. Porque desde nossa noite jogando damas não tenho certeza. O coração de Laura acelerou. Era a primeira vez que Henrique mencionava diretamente a mudança sutil em sua relação. Estão onde você decidir colocá-los, Sr. Almeida. Você é meu empregador. Henrique se levantou abruptamente, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Não me chame assim. Não agora. É o que você é, Laura insistiu, também se levantando. E eu sou sua funcionária. Uma mulher que há um mês limpava mesas no Café Colombo. Alguém que você nem teria notado se não fosse por... Ela parou, engolindo o nó que se formava em sua garganta. Se não fosse por Sofia, ele completou. Por você ter parado para ajudar minha filha quando eu não pude. Ou não soube como. O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão e de algo mais. Uma possibilidade não expressa. Um caminho não trilhado. Renata está apaixonada por você, Laura finalmente disse, optando por desviar a conversa para um terreno mais seguro. Henrique deu de ombros. Trabalhamos juntos há anos. Houve um momento antes de Isabela. Ele não completou a frase. Agora somos apenas colegas. Sofia está certa em sua percepção, mas Renata sabe que não há futuro ali. Ela vê em mim uma ameaça, Laura concluiu. Ela vê o que está acontecendo antes mesmo de nós admitirmos. Henrique deu um passo em sua direção. Laura, quando Sofia perguntou se você gostava de mim, você não respondeu. Não era uma pergunta que eu pudesse responder. Ela rebateu, seu coração martelando no peito. E se eu fizesse a mesma pergunta agora? Laura sentiu o mundo balançar sob seus pés. Você não está sendo justo. A vida raramente é. Ele respondeu, parando a centímetros dela. Perdi minha esposa de forma cruel e repentina. Perdi 2 anos da infância da minha filha, afogando-me em trabalho e culpa.
Então você aparece, uma desconhecida que se ajoelha na praça para ajudar uma criança a amarrar os sapatos e, de repente... Ele fez uma pausa buscando as palavras. De repente, a luz novamente. A confissão inesperada deixou Laura sem fôlego. Henrique, não diga nada agora. Ele interrompeu, recuando um passo. Amanhã levarei Sofia ao zoológico. Gostaria que viesse conosco, não como governanta, mas como... Ele hesitou. Como parte da nossa vida. E depois? Laura perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. O que acontece depois? Não sei, Henrique admitiu com uma franqueza incomum. Só sei que pela primeira vez em 2 anos quero descobrir. Quando ele saiu, Laura permaneceu na varanda, olhando para as estrelas que havia acabado de mostrar a Sofia. Aquele era o momento que temia desde que aceitara o emprego. O momento em que a linha entre funcionária e algo mais se tornava irremediavelmente borrada. O momento em que precisava decidir entre a segurança da distância profissional e o risco de deixar seu coração vulnerável novamente. Mais tarde, ao passar pelo quarto de Sofia para verificá-la antes de ir dormir, Laura encontrou a menina acordada, sentada na cama, abraçada ao coelho de pelúcia. Não consigo dormir, Sofia confessou. Papai está bravo com você por minha causa? Laura sentou-se na beirada da cama. Claro que não, querida. Seu pai não está bravo. Promete que não vai embora? A voz de Sofia tremia ligeiramente. Todas as pessoas que eu amo vão embora. O pedido quebrou algo dentro de Laura. Ela abraçou a menina, sentindo a fragilidade daquele pequeno corpo. Não vou a lugar algum, prometeu, sabendo que talvez não pudesse cumprir. Quando Sofia finalmente adormeceu, Laura permaneceu ao seu lado, pensando na complexidade do que havia se tornado. Entrara naquela casa como governanta e agora estava no centro de uma teia emocional delicada, onde cada movimento poderia causar danos irreparáveis. Amanhã seria o zoológico. Amanhã seria um passo para um território desconhecido. Amanhã talvez começo de algo novo, ou o fim de tudo que construíra nas últimas semanas. O jardim zoológico do Rio resplandecia sob o sol de sábado. Famílias percorriam as alamedas arborizadas, o som de risadas infantis mesclando-se aos chamados exóticos dos animais. Sofia corria alguns metros à frente, seu vestido amarelo como um raio de sol em movimento, enquanto Laura e Henrique caminhavam lado a lado, em um silêncio que oscilava entre confortável e expectante. Obrigado por vir, Henrique disse finalmente, sua voz mais relaxada do que Laura jamais ouvira. Vestido em jeans e camisa polo, parecia anos mais jovem, quase irreconhecível, sem o semblante grave que habitualmente carregava. Sofia estava muito animada. Laura respondeu, observando a menina que agora se debruçava sobre a grade da jaula dos macacos. Seria impossível recusar. Henrique sorriu, seguindo seu olhar. Há quanto tempo não havia assim? Tão... criança... Papai e Laura, venham ver. Sofia acenava freneticamente. O filhote está aprendendo a subir nas árvores. Aproximaram-se, posicionando-se cada um de um lado da menina. Laura sentiu a mão de Henrique roçar a sua no corrimão. Um toque breve, possivelmente acidental, mas que enviou uma corrente elétrica por seu braço. Olha como a mãe macaca ensina com paciência. Sofia observou, apontando para onde uma macaca adulta guiava seu filhote pelos galhos mais baixos. Igualzinho você me ensinou a amarrar sapatos, Laura. A comparação inocente provocou sorrisos nos adultos. A paciência é um dos maiores presentes que podemos dar a alguém, Laura comentou. Minha avó sempre dizia isso. Sua avó era uma mulher sábia, Henrique respondeu, seu olhar encontrando o de Laura por cima da cabeça de Sofia, como sua neta. O momento foi interrompido por Sofia, que já corria para a próxima atração. O dia prosseguiu assim, momentos de leveza e alegria infantil, entremeados por conversas curtas, mas significativas entre os adultos. Para qualquer observador, pareceriam uma família comum, aproveitando o fim de semana.
Não um milionário viúvo, sua filha e a governanta contratada há apenas um mês. Após o almoço em uma das lanchonetes do Zoo, Sofia convenceu o pai a comprar-lhe um algodão doce cor-de-rosa, maior que seu próprio rosto. Só metade agora, Laura alertou com gentileza. Ou vai ficar com dor de barriga antes de ver os elefantes. Sofia assentiu solenemente, partindo o algodão doce pela metade com um cuidado meticuloso e guardando uma parte na embalagem. Vou guardar para depois, prometo. Henrique observava a interação com uma expressão que misturava admiração e algo semelhante à reverência. Como você faz isso? Perguntou baixinho quando Sofia se afastou para observar um pavão que exibia sua plumagem. Faço o quê? Ser obedecida sem precisar impor autoridade. Sofia me desafia constantemente, mas com você... Ele gesticulou para a menina, que realmente havia guardado metade do doce. É como mágica. Laura sorriu. Não é mágica, é confiança. Ela sabe que não a privaria de algo sem um bom motivo. E eu privaria. O tom de Henrique não era defensivo, mas genuinamente curioso. Não intencionalmente, Laura respondeu com cautela. Mas quando se está focado em proteger, às vezes esquecemos de explicar os porquês. As crianças precisam entender, não apenas obedecer. Henrique absorveu suas palavras, observando a filha que agora tentava imitar a dança do pavão, girando com os braços abertos. Tenho muito a aprender, admitiu. Todos temos, Laura respondeu, tocando brevemente seu braço. Nunca paramos de aprender a ser melhores uns para os outros. Quando alcançaram o recinto dos elefantes, o favorito de Sofia, a menina ficou hipnotizada pelo filhote que brincava com água sob a supervisão atenta de sua mãe. Eles se demoraram ali, Sofia fazendo infinitas perguntas sobre elefantes que Laura respondia com paciência, enquanto Henrique as observava com uma expressão cada vez mais determinada. No caminho de volta, Sofia adormeceu no banco traseiro do carro, exausta pela emoção do dia. O silêncio no banco da frente, onde Laura sentava ao lado de Henrique, agora parecia carregado de palavras não ditas. Você transformou nossas vidas, Henrique disse abruptamente, mantendo os olhos na estrada. Em apenas um mês. Laura olhou para suas próprias mãos. Sofia sempre foi essa menina maravilhosa. Ela só precisava de espaço para ser criança novamente. Não é só Sofia. Henrique fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Eu passei 2 anos existindo, não vivendo. Levantando todas as manhãs, trabalhando até a exaustão, voltando para casa apenas para repetir tudo no dia seguinte. O luto tem seu próprio tempo. Laura respondeu suavemente. Sim, mas algo mudou quando vi você na praça, ensinando Sofia a amarrar os sapatos. Sua voz assumiu um tom mais baixo, quase confessional. Aquela cena, a gentileza de uma estranha, a paciência, a conexão imediata com minha filha, foi como se uma porta que eu nem sabia que existia se abrisse. Laura sentiu o coração acelerar, incerta de como responder. Henrique, sei que é complicado, ele continuou. Você trabalha para mim. Venho de um mundo diferente do seu. Tenho uma filha que já sofreu perdas demais. Mas Henrique finalmente virou-se para encará-la enquanto paravam em um semáforo. Estou disposto a enfrentar todas essas complicações se você estiver. O semáforo abriu, obrigando-o a voltar a atenção para a estrada. Laura olhou para Sofia adormecida no banco traseiro, tão pacífica, tão confiante em que estaria segura quando acordasse. Não posso ser uma substituta para Isabela, Laura disse finalmente. Para nenhum de vocês. Nunca pediria isso. Henrique respondeu com firmeza. Isabela sempre será a mãe de Sofia, sempre será meu primeiro amor. Mas o coração não tem limite de capacidade, Laura. Há espaço para novos começos. Quando chegaram à mansão, Henrique carregou Sofia adormecida para dentro. Laura seguiu-os, observando a ternura com que ele deitava a filha na cama, removendo seus sapatos e cobrindo-a com o cobertor leve. No corredor, ele fechou a porta do quarto com cuidado e virou-se para Laura. Preciso mostrar algo a você, disse.
um nervosismo incomum em sua voz. Ele a conduziu até o andar de cima para uma área da casa onde Laura nunca havia estado, um pequeno escritório adjacente ao quarto principal. As paredes eram cobertas por livros e fotos de família. Sobre a mesa, uma única moldura de prata continha a fotografia de uma mulher deslumbrante com olhos idênticos aos de Sofia, Isabela. "Este é meu espaço particular", Henrique explicou. "Ninguém entra aqui, nem mesmo Sofia." Laura olhou ao redor, sentindo o peso da confiança que ele depositava nela. "É um lugar bonito." Henrique aproximou-se da mesa e pegou a fotografia de Isabela. "Converso com ela às vezes", admitiu, um sorriso triste nos lábios, principalmente nos dias ruins. "Pergunto o que ela faria, como cuidaria de Sofia melhor do que eu consigo." Laura permaneceu em silêncio, respeitando a vulnerabilidade do momento. "Ontem à noite, depois da nossa conversa na varanda, vim aqui." Henrique recolocou o porta-retrato cuidadosamente na mesa. "Contei a ela sobre você, sobre como Sofia sorri novamente, sobre como você nos ensinou a reconectar. O que você acha que ela diria?" Laura perguntou suavemente. Henrique virou-se para encará-la, uma certeza tranquila em seu olhar. "Ela diria para eu parar de viver pela metade, para eu dar a Sofia o amor completo que ela merece, de mim e de quem mais puder amá-la genuinamente." Ele deu um passo em direção a Laura. "Ela diria para eu ter coragem." Laura sentiu lágrimas inesperadas brotarem em seus olhos. "Isabela parece ter sido uma mulher extraordinária." "Ela era." Henrique concordou, tomando as mãos de Laura entre as suas. "E ela teria gostado muito de você." O gesto simples, o toque das mãos, a honestidade crua em suas palavras, foi como uma represa se rompendo. Todos os sentimentos que Laura havia contido, todas as regras invisíveis que havia estabelecido para si mesma, todas as dúvidas sobre mundos diferentes e barreiras sociais, dissolveram-se naquele momento de verdade compartilhada. "Tenho medo", ela confessou, sua voz quase um sussurro. "Não de me apaixonar por você. Isso já aconteceu. Tenho medo de falhar com Sofia, de não ser o que vocês precisam." "Você já é exatamente o que precisamos", Henrique respondeu, sua voz embargada pela emoção. "A questão é, o que você precisa, Laura?" Ela sorriu através das lágrimas. "Preciso de honestidade, de respeito, de saber que nunca serei a faxineira que deu sorte, mas uma parceira igual, mesmo que nossos mundos sejam diferentes." "Isso posso prometer", Henrique respondeu, levando a mão dela aos lábios em um gesto quase reverente. "Preciso que Sofia sempre venha em primeiro lugar", Laura continuou. "Que seu bem-estar seja nossa prioridade absoluta. Sempre." Ele concordou. "E preciso..." Laura fez uma pausa, um sorriso genuíno substituindo as lágrimas. "Preciso que você aprenda a amarrar seus próprios sapatos emocionais, Henrique Almeida. Não posso ser responsável pela sua felicidade. Apenas posso caminhar ao seu lado enquanto a construímos juntos." O riso dele, aberto, sincero, livre, encheu o pequeno escritório. "Justo", respondeu, puxando-a gentilmente para mais perto. "E prometo ser paciente, como você foi com Sofia." O beijo que compartilharam foi suave, uma promessa selada sem palavras, um novo começo nascido não da necessidade desesperada, mas da escolha consciente. Um pequeno som na porta os separou. Sofia estava parada ali, o coelho de pelúcia apertado contra o peito, os olhos arregalados, mas não surpresos. "Sofia", Henrique começou, incerto de como explicar. A menina os estudou por um momento, então perguntou com a simplicidade direta da infância: "Isso significa que a Laura vai ficar para sempre?" Laura e Henrique trocaram um olhar, uma conversa silenciosa passando entre eles. "Se for isso que todos nós quisermos", Laura respondeu cuidadosamente, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. "O que você acha?" Sofia considerou a questão com seriedade adorável, então sorriu. Aquele sorriso luminoso que transformava seu rosto e ecoava a mãe que não conhecera o suficiente. "Acho que a mamãe ia gostar."
Ela sempre dizia que devíamos segurar forte o que nos faz feliz. Henrique abaixou-se ao lado de Laura, envolvendo a filha em um abraço que ela retribuiu com entusiasmo. Sobre a cabeça de Sofia, seus olhos encontraram os de Laura. Agora parte deste círculo imperfeito, quebrado e reconstituído, mais forte nas rachaduras. Então vamos segurar bem forte, ele murmurou, estendendo a mão para incluir Laura no abraço. Na singela coreografia daquele momento, 3 corações encontraram seu ritmo comum, não pelo apagamento do passado ou pela negação das diferenças, mas pela coragem de entrelaçar seus caminhos, pacientes uns com os outros, aprendendo juntos os laços mais importantes da vida.